bem-vindos ao primeiro dia de lives aqui na Maratona de Fevereiro. Estamos aí abrindo esse primeiro dia com duas autoras maravilhosas. Para quem assistiu, tivemos recentemente com a autora Ana Dalmeida falando sobre poesia. E agora, oh, meu querido Mar das Trevas, gente, nosso autor, teve aqui no projeto, tem podcast, gente, um beijo. Primeiro dia aí da Maratona de Lives do mês de fevereiro, vamos até o dia 16, depois vem Carnaval e aí a gente só volta em março. Nossa autora entrou aí, vamos convidar para bater papo? Vamos. Já convidei. Um beijo, querido. Monique. Suzy, querida. Monique. Isso, só vire a câmera para você. Como aí, que eu vou fazer isso? Eu tô tentando aqui. Presta atenção. Nessa setinha aí. E agora eu estou vendo uma pessoa. Sabe por que a gente não estava conseguindo falar? Porque eu estava tentando no computador, não estava no celular. É porque eu pergunto para os meus autores, tem alguma dúvida para nossa live hoje? Não tenho. Então tá bom, então vamos correr pro abraço. Aí chega na hora que acessar pelo computador, gente. Acontece. Porque, na verdade, eu sempre fiz live, mas eu nunca fazia pelo celular, eu fazia pelo computador, né? Eu fazia live na pandemia, que eu trabalhei na Unicel, né? E a gente estava fazendo live, fazendo entrevista, tudo pelo computador. E eu fazia pelo Instagram, YouTube, Facebook. Pelo Instagram você não vai conseguir porque ele só disponibiliza pelo celular. O notebook ainda você não consegue fazer pelo computador. É porque a gente tinha aquele estúdio que a gente podia entrar. Não, mas aí era outro formato. Esse nosso formato aqui só pelo celular. Eu sei qual que você está falando. Sabe? Agora, eles tinham que aprimorar isso, né? Porque o YouTube você consegue fazer pelo computador, o TikTok. E o Instagram que o pessoal entra mais fácil, poderia ser também, né? Pois mas vamos ver se daqui em diante eles aprimoram. Desculpa o atraso, tá? Vamos começar então, seja que Deus quiser. Sem problemas. Me fala uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, moro aqui em São Paulo, mas sou nascida em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Maravilha. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Não conheço assim, né? Mas já fui visitar algumas vezes. Né? E pretendo vai vir a Bienal esse ano? Em setembro, agora na Bienal, eu estarei no dia 1º. Vou estar na Bienal aí no Rio, tá? Então, bom, se você for... Eu pretendo ir todos os dias. Eu espero te conhecer pessoalmente. Vamos nos conhecer, sim. Estarei lá e quem quiser pode ir lá me visitar. Eu pretendo até fazer assim, se der, né? Se for possível, fazer uma roda de conversa, falar um pouquinho mais sobre o livro, sobre os outros livros que eu publiquei, né? E por que, né? Eu resolvi escrever. Porque, na verdade, né, eu sou professora, e todo professor escreve, né? Porque todo professor lê. Uma coisa leva a outra, né? E eu acho isso maravilhoso. Agora, Suzy, me fala uma coisa. Eu tô aqui com o teu livro, Aparecida. Antes da gente entrar aí nessa sua história, nessa sua... Eu li o livro da nossa autora, achei sensacional, adorei mesmo, de verdade, porque apesar de ter uma pegada ali, infantil, as mensagens que são passadas são tanto para os adultos quanto para a meninada,
né? Porque a autora acaba abordando um tema que é muito complicado. A gente vai falar sobre a história. Me fala uma coisa, Suzy, esse teu livro não é a tua primeira publicação, não, né? Você já tem livros publicados. Sim. Na verdade, o que acontece? Eu tenho alguns livros que não eram da minha autoria. Eu fui organizadora. Minha primeira obra que eu organizei foi um trabalho que eu fiz na escola que eu trabalhei. Eu era orientadora de sala de leitura e eu tinha um projeto na escola. E durante 2 anos, muitas coisas foram produzidas pelos alunos, pela comunidade, que também participou do livro. Ele chama, né, Kizomba Literária na IMEF, professora Marili Dias, que era a escola que eu trabalhava. Essa foi a minha primeira publicação. Na verdade, quando eu fiz esse livro, eu achava assim, que era... sabe aqueles livrinhos que a gente faz na escola, em caderno, e depois entrega para os aluninhos? Então, olha que bonitinho, tal, na feira cultural, aquelas coisas que a gente tinha. A minha intenção não era muito diferente disso, não. Acontece que a coisa cresceu bastante, né? E eu tive uma diretora, Simone Picioso, que trabalhou com a gente, que me apoiou muito. E ela falou, olha, pega todos os seus rascunhos e vamos lá na diretoria de ensino. Vamos dar visibilidade para a produção cultural dessa comunidade. E eu fiquei toda feliz e fui, achando assim, que ela ia conseguir lá papel suficiente para imprimir para todo mundo e a gente entregar. Só que chegando lá, o dirigente regional achou um projeto bacana, ele falou para procurar o pessoal que fazia a formação, né, dos professores orientadores da leitura, e eles começaram a me ajudar, que inclusive tem a escritora Márcia Ribeiro Pita, que era minha formadora na época, e ela me ajudou bastante. Então, eu falo todos esses nomes porque eu devo muito a essas pessoas, tá? Sim. E aí nós fomos um monte de editor, e fomos ver todas aquelas coisas, e eu pensando, sei lá, isso acho que não vai rolar nada, né? E fiz tudo isso. Os alunos, teve o filho de uma professora que ilustrou para nós, aí alguns tiraram foto, enfim. Pois eu estou vendo aqui na tua capa que tem uma ilustradora que se chama Ieda Chie, é isso? Sim, exato. Ela fez toda a ilustração do livro, inclusive a capa ou não? Sim, tudo. Foi toda ela que fez, né? Você sabe o Instagram dela? Se eu sei o Instagram dela, olha, eu assim de cabeça eu não sei, mas eu posso te passar. Não tem problema, sabe por quê? Muitos autores procuram por ilustradores, indicação de ilustradores, capistas. Então, gente, o nome, se vocês jogarem ali no Instagram, vocês vão achar. Ieda Chie. S-H-I-E-H. O nome dela não é um nome tão comum, né? Sim. E a Ieda, na verdade, o que acontece? A Ieda, ela trabalha com ilustração, com todas essas coisas, porém, o meu livro foi o primeiro livro infantil que ela ilustrou. Foi a primeira experiência dela, né? E eu, assim, como professora, Monique, eu sou uma pessoa assim, teve muitos ilustradores que eu acabei entrando em contato. Mas, sabe aquela coisa assim aquela coisa de professor? Poxa, ela quer tanto, né? Porque ela me convenceu por conversa dela. Como que você gosta? Como você acha bacana, assim? Me manda um modelo de ilustração que você gosta, de outro autor que você curte e tal. E eu falei, poxa, ela foi a única que teve essa vontade de estar conversando, de me convencer e tudo mais. Eu falei, bom, acho que eu vou viver essa experiência com ela, porque é viver intensamente uma experiência, essa coisa de ilustrar livro. Eu costumo dizer que publicar livros é uma viagem. É uma viagem... Sabe aquela viagem perrengue que a gente faz uma vez na vida, uma vez a cada 10 anos?
é publicar livro. Sim. Olha que a gente bate nas editoras, a gente pega freelance e muda aqui, o livro está pronto. Você, ó, escrever e publicar um livro, gente, é uma viagem daquela que faz a gente rir. É muito, Fala, tudo muito difícil, né? Mas assim, como eu falei para você, desde o início que eu comecei a me interessar pelo meio literário e tudo mais, e que eu fiz minha primeira publicação, que foi o Kizomba, que foi difícil também, porque a gente não tinha dinheiro para pagar ilustrador, não tinha nada disso. Então, a gente teve que, né, fazer isso. Então, eu me acostumei a não, a não ter todas essas mordomias e sofrer mesmo para qualquer publicação. E daí em diante eu fui fazendo as minhas coisas mesmo. E a Ieda, ela foi uma das escolhas que eu fiz, e eu acho que foi uma escolha muito acertada, eu gostei muito do trabalho dela. Eu acho que por ser um primeiro trabalho e por ser uma temática tão complicada, difícil, né, com coisas tão difíceis de expressar, eu acho que ela, na minha opinião, ela conseguiu fazer um bom trabalho. Fiquei muito orgulhosa dela, porque ela ainda é uma menina, ela ainda está estudando, ela ainda não completou o curso dela. Ô, então, Suzy, é uma pessoa que você tem talento, né? Você tem teu livro físico aí em mãos? Tem. Mostra pra gente a capa dele. Eu vou mostrar. Acho que talvez fique invertido, né? Porque eu já tentei fazer isso assim, mas peraí, deixa eu pegar aqui. Lembrando, gente, que o livro... Olha lá, olha a capa, gente. Olha essa capa. Não tem tudo a ver com a gente que gosta de literatura, de livro, de leitura. Agora, ô Suzy, esse nome... Fala. Eu acho que a capa, ela representa bem toda a história aqui dentro. Sim. E também me representa por conta dos livros e tal, tudo mais. Tá lindíssima então, essa capa. Eu curti. Eu adorei. Agora, me fala uma coisa. Quem é a Aparecida? Fala pra gente um pouquinho sobre essa personagem. Bom, a Aparecida, ela é uma criança, né, de uma família grande, de uma família, né, sem recursos. Ela é uma criança que ela nasce já com toda uma série de problemas, né? Ela já nasce num meio assim difícil. Para ela nascer já é difícil, porque ela vai ser a primeira filha aí que vai, né, nascer num hospital, porque todos foram parteiros, porque o parto dela vai ser complicado, ela já não quer mais nascer, sabe aquela... Então, assim, ela é muito resistente. Apesar do nome Aparecida, né, que deveria ser uma pessoa que gosta de aparecer, que quer aparecer, essa personagem é uma personagem que ela não vai aparecer, ela quer ficar invisível em alguns momentos da vida. No primeiro momento ela chora muito, ela incomoda as pessoas e depois ela vai se calar, ela vai se silenciar. E esse silêncio ela vai carregar em todas as fases dela a partir dos 5 anos de idade, até a adolescência. E quando a gente começa a ler esse livro, você percebe na cena, no desenho, na ilustração da Ieda e na minha própria escrita, você percebe a falta de alguma coisa, a falta da família, a falta dos irmãos. Cadê as pessoas? Fica bem assim, ela tá sozinha, onde que tá? Eu sei que teve uma leitora que perguntou, nossa, mas onde que estava esse pai dessa? Ela não tinha pai? Onde estava o pai dessa menina que não fez nada? E alguns, assim, se manifestam com aquela revolta. E cadê, né? Cadê essa família? Então, mas é exatamente isso que a gente queria passar, né? Que a negligência familiar é uma das primeiras coisas que acontece, né, quando nós trabalhamos essa temática, né? E a Aparecida, ela é uma personagem que ela representa as várias vítimas de abuso sexual, principalmente as meninas, né? E ela representa, assim, toda a dor, todo o silêncio, toda a insegurança, todo o medo, toda assim, a falta de cuidado das outras pessoas, a falta de afeto, enfim, essa solidão imensa
que ela sente. Então, ela representa todas essas vítimas, né? É uma só, mas representam várias. E são várias. Pois é, a Aparecida, ela é, apesar do livro ser curto, ele não é um livro grande. Não. O livro da nossa autora não é uma obra não é nada disso. Tem muitas ilustrações e ela vai mandando ali todas as mensagens através das páginas de um jeito bem dinâmico. Só que ela aborda um tema que é muito mais complexo. A gente tem uma criança que desde sempre ela vem com aquilo com ela, com um negócio de rejeição, um negócio meio negativo, ela já vem incomodando, ela já vem causando algum transtorno. A gente acompanha ali a Aparecida na infância, atravessando alguns problemas dentro da escola, dentro da família, e a autora vai jogando no nosso colo problemas que nós, adultos, às vezes a gente não percebe, porque criança sinaliza, tá, gente? A criança sinaliza, não adianta falar, porque eu não vi. Não, a criança sinaliza que ela está com problema. Seja no silêncio, seja ali se isolando, alguma coisa está acontecendo. E aí entra o papel do adulto, saber o que está acontecendo com o teu filho, com a tua sobrinha, com o teu priminho. E a Aparecida, ela tem muito disso. Então, é um drama? Eu vi o teu livro como um drama, só que a Aparecida, ela floresce num determinado momento, porque ela se encontra nas páginas dos livros. E isso representa muita gente. Tem gente que só consegue se encontrar, florescer no meio dos livros. Os livros ali acabam sendo um refúgio. E aí vai se desenrolando, a nossa personagem vai florindo, por assim dizer. Suzy, você como professora, né? Você trabalhando ali direto com criança, entrando numa fase que é importante que a gente vigie. Como é que foi essa sua... você usou isso como inspiração para escrever Aparecida? Ou isso apenas te ajudou em certo momento para produzir uma personagem como Aparecida? Olha, eu usei tudo isso, tudo. Foi uma inspiração e também usei tudo isso. Porque cada história é uma história, embora todas sejam muito parecidas, né? São muitas crianças. E eu sou uma professora que eu trabalhei do segmento infantil até o ensino universitário. Então, eu pude conviver com crianças vítimas de abuso, com adolescentes e com adultos, né? E como orientadora na sala de leitura, a gente tinha muitas conversas, muitas. Porque as histórias, elas trazem muitas coisas, elas ajudam muito, né? A gente conversa, cada um falando do seu sonho, alguns se identificam com alguns personagens dos livros, né? E alguns se apaixonam pelos personagens, enfim, existe uma série de coisas. E nessas rodas e nessa aproximação, porque como eu era orientadora dessa leitura, eu tinha muitos alunos que me acompanhavam o dia todo, porque eu tinha monitores que eles me ajudavam na sala. E esses aí eu tinha mais afinidade ainda, porque esses, às vezes, quando eu saía da escola, eu deixava na porta de casa. Então, eu sabia quando eles não queriam ir para casa e quando eles queriam ir para casa, né? E aí eu queria saber por que não queria ir para casa. Então, muitas coisas eram faladas. Algumas não eram faladas. Porém, a gente percebe que existe algo de errado. E a gente quer saber um pouco mais. Só que não dá para você entrar de sola nessa situação. Porque tem pessoas que não querem falar sobre isso. Elas não falam, elas têm medo, elas têm vergonha, muita vergonha, né? E aí, como que a gente faz? Então, essas coisas é muito difícil. E muitas famílias nem percebem. Não percebem, né? Não percebem mesmo. Ou se percebem, finge que não percebem. Você sabe que a gente está falando sobre isso, né? E eu vou superficialmente comentar sobre essa criança que faleceu,
que foi 30 vezes a uma unidade da UPA e ninguém chamou o conselho, ninguém entrou por essa criança, sofrendo abuso, sofrendo não só sexual, mas ela era muito pequenininha, né? Se eu não me engano, ela tinha 2 ou 3 anos. Se alguém souber do caso que eu estou falando, eu esqueci o nome dela. E eu sei que uma criança que dá entrada 30 vezes, ninguém chama a polícia. Pois eu não consigo entender o que se passa. Mas esse caso e muitos outros existem. E com crianças menores, com crianças maiores e até com adolescentes. O que acontece? Alguns casos, você fala, não chamou o conselho tutelar. Alguns casos são, eu sei, porque eu já fui professora, coordenadora, pedagógica, diretora de escola, enfim. Já na educação, eu sou aposentanda, já estou aposentando esse ano, né? Então, o que acontece? A gente sabe os contatos que a gente tem, né, com ONG, com todas esse pessoal todo, né? E a gente sabe o seguinte, às vezes você aciona o conselho tutelar, mas o conselho tutelar também não dá conta. Por quê? Porque a gente precisa da denúncia da família. E a família não faz a denúncia. Você entendeu? Se a família não faz a denúncia, você não tem como dar andamento nisso. É isso que eu estou falando. É uma situação que é muito difícil mesmo. Então, precisa haver essa conscientização da família e da criança. E é difícil também porque, às vezes, o que acontece? O abuso, ele não é como a pedofilia, por exemplo, que é uma pessoa de fora, uma pessoa lá que é doente, né? O abuso, ele acontece justamente com as pessoas próximas. O abusador, ele é próximo. De alguma forma. Ele é um parente, ele é um vizinho, ele é alguém muito próximo, né? E às vezes é um pai, né? Enfim. Você sabe que eu estava escutando aquela Ana Beatriz, a psiquiatra. Ela fala que são os 3 homens, os 3 primeiros homens que causam o abuso. Primeiro é o pai, segundo é o padrasto e terceiro é o tio. Sim, e irmão também. Como que isso é muito surreal? E outra, a gente sabe que há casos onde a criança está sendo negligenciada pela própria mãe. Sim. Às vezes tem mãe que não sabe mesmo, porque trabalha fora, porque não consegue identificar o abuso. Mas tem vezes que a mãe está ciente mas também dos abusos e não faz nada, não denuncia. Não denuncia. Então, o que eu ia te dizer é o seguinte, porque às vezes a denúncia vai causar o quê? Algum problema, uma desestruturação da família. E tem mãe que não consegue pensar sobre isso. Ela não consegue, ela se bloqueia em relação a isso. E às vezes a própria vítima mesmo, ela pensa, se eu fizer isso, e se meu pai for embora, como que vai ficar a nossa vida? Né? Como vai ficar a vida dos meus irmãos? Como vai ficar a vida da minha mãe? Eu estou falando isso pelas coisas que eu já ouvi, né? Então, eu não posso fazer isso, porque eu preciso, né? Se eu fizer isso, eu vou estar destruindo a minha família. Olha o peso disso, o peso para uma criança, né? É muito pesado isso, é muito difícil. Mas acontece muito, muito mesmo. E às vezes a família também sabe e prefere ignorar. Acha que vai passar, que talvez, às vezes, até naturaliza isso. Né? Algumas famílias naturalizam. Tem uma seguidora aqui que está falando o seguinte: fui negligenciada intencionalmente pela minha mãe, que vive com ele até hoje.
E aí, segura esse abacaxi. Então, Os abusos estão em todos os lugares. sim, em todos os lugares, em todas as classes sociais. A gente sabe disso, né? Em todas. Né? Porque às vezes pensa assim, olha, eu até, né, falei, né? A gente faz uma pesquisa, obviamente, que as crianças mais vulneráveis, aqueles problemas, né? Como eu trabalho, né, em escola pública e tudo mais, a gente sabe que existem aí, pelas pesquisas, elas são em maioria, mas ele existe em todas as classes sociais. Existe em todas. Você sabe que em dezembro eu recebi uma escritora aqui no projeto que o livro dela falava exatamente sobre os abusos que ela sofreu na infância. E que o primeiro abuso que ela se lembra foi aos 6 anos. Eu não vou contar a história para vocês, a live está gravada aqui no meu Instagram, o livro dela está divulgado pelo meu IG, mas é assim, eu só vou dar um resumão. O livro dela, quando ela lançou, teve uma forte influência na tia, porque foi a partir do livro que ela produziu que a própria tia chegou e falou assim: eu guardo esse segredo comigo há tanto tempo que o seu livro foi um respiro, porque ela também era abusada pela mesma pessoa. Então foi uma live que a gente fez assim, emocionante, para você ver o fardo que aquela mulher levou a vida toda, esperando que a sobrinha um dia não passasse por isso, mas passou, escreveu um livro sobre abuso, e aí depois de 40 e tantos anos, ela também falou que tinha sofrido abuso sexual ao longo da vida pela mesma pessoa. Olha que loucura! Sim. Uma criança de 6 anos. Normalmente a faixa etária, ela começa aí a partir de 4, 5 anos, é a faixa etária que, em sua maioria, acaba iniciando o abuso nessa faixa etária. Por Tem isso, até gente no livro, a gente tem aí a Aparecidinha, ela começa todo esse sofrimento a partir de 5 anos de idade, daí ela vai para a escola, isso tudo vai estar, né? A Sandra está falando. Eu conheci a avó que mexia com as netas de 4, 5 anos. Sim. A Leia Almeida está falando. Na verdade, a Aparecida representa muitas meninas da nossa sociedade. Se a gente deixar aqui, gente, a quantidade de relatos que vão surgir de abuso, sim, porque o abuso está em todo lugar. Todo mundo conhece alguém que foi abusado ou sofreu algum abuso. Sim, né? A gente fala tudo na minha sinopse, inclusive eu falo isso, olha. Pois é. Conhece alguém, sabe de alguém ou já viu alguém, né? Exatamente. Só que eu vou te falar uma coisa, é um assunto que a gente sabe, hoje a gente está aqui falando, né? Porque eu estou com esse livro, mas é um assunto que as pessoas não querem falar. E é tão necessário. Mas elas não querem falar, elas não gostam de falar. E assim, quando o pessoal fala com relação ao livro, dele pequenininho, que tem poucas páginas, né? E que toca todos esses assuntos e tudo mais, mexe com muito adulto, mas muito adulto mesmo, mexeu bastante com muito adulto. Na verdade, eu poderia ter escrito algo, talvez, como essa moça, né? Que escreveu já lá como tem que ser a história ali, né? Mas é uma história dela, então ela tem essa autorização para fazer isso, né? Eu não tenho essa autorização. E mesmo que eu tivesse, eu poderia pôr nomes de ficção, tudo mais. Mas eu queria algo realmente assim, ó, curtinho, uma linguagem que a criança pudesse também ler e ouvir, porque falta muito esse tipo de literatura que fala desse tema e que as pessoas sintam, pelo menos pega para ler, porque dependendo como tem gente que nem ler eles não quer ler, não quer. E quando for falar com uma criança também, eles não sabem como
conversar com a criança sobre esse assunto. Porque é difícil mesmo se chegar. Agora, se você faz uma roda de leitura, você pega o livro Aparecida, por exemplo, você vai ler, aí vai ter um monstro, vai ter uma série de situações ali que a criança pode se situar ali, né? E acabar até falando sobre isso, né? Ou a gente falar, quem que vocês acham que é o monstro? O que vocês acham que o monstro está fazendo? Enfim, é um livro que ele dá subsídios para a gente poder falar sobre esse assunto. Não só com os adultos, com as crianças também, né? Eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou pedir para você, Suzy, separar. Pode ser qualquer parte do teu livro para ler para a gente, um pedacinho, nada demais, só para... E eu vou ler a sinopse aqui para o pessoal se inteirar ainda mais do teu livro, tá? Pode ser? Ok. Pode ser sim. Vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Aparecida, da nossa autora Suzete Mendes. O livro que você tem em mãos conta a história de uma criança solitária, triste e insegura, que sofre vários tipos de abuso. Trata-se de uma história em que as experiências cotidianas que presenciei na vida real foram levadas para o mundo da ficção. Lembrando que a nossa autora era professora ou é professora e já trabalhou com essa faixa etária. Criei uma personagem que pudesse representar as histórias das muitas crianças com as quais convivi ao longo da minha jornada como educadora na escola pública. Como uma alegoria da vida real, as desventuras de Aparecida poderão aproximá-los emocionalmente da criança que são, foram, conviveram ou convivem, ouviram falar ou ao menos viram na TV. O desfecho nos faz refletir sobre como as experiências vividas na infância da personagem influenciaram seus padrões de pensar, agir e sentir a felicidade. Você perceberá ainda nas entrelinhas a minha relação de amor aos livros e minha crença no ato de ler como um fio precioso que conecta o mundo da imaginação ao mundo real, trazendo à luz descobertas, sonhos e desafios da nossa infância e de toda a nossa existência. Quem é Aparecida? Vamos conhecê-la? Agora, essa tua sinopse é muito interessante, né, Suzy? Porque os abusos que uma criança sofre são refletidos ao longo da vida. A gente conhece uma pessoa, né, pelo histórico de vida dela. Quem é aquela pessoa? De onde veio? Quem eram os pais? Quais foram as escolas que essa pessoa frequentou? O que essa pessoa aprendeu num determinado momento da vida? Aquela pessoa agressiva. Ninguém é agressivo à toa. Tem algum problema ali naquela pessoa agressiva que está o tempo todo explodindo. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa naquele ser humano, naquele adulto, que é extremamente melancólico, que você chega perto, você se contagia com tanta melancolia. O que aconteceu? Quem foi aquele adulto na infância? Então, assim, a infância reflete. Tudo que você passa na infância reflete ao longo da tua vida. E leva você para o final da tua vida daquele mesmo jeito. Então, assim, quando você colocou na tua sinopse que a Aparecida é aquela criança que meio que se fechou para o mundo, eu achei sensacional, porque depois eu fui ler o teu livro e, cara, não tinha como ser outra sinopse que mostrasse tanto a Aparecida como você descreveu aqui. Essa sinopse ficou belíssima, porque instiga o leitor. Me fala uma coisa, o teu livro, você levou quanto tempo para escrever ele? Ai, que difícil essa pergunta. Muito tempo, muito tempo. Porque, na verdade, primeiro ele ficou só no campo filosófico aí, né? Né? Era uma coisa
que eu gostaria de fazer, mas eu não conseguia, né, pôr no papel, porque, como eu disse para você, é uma coisa muito difícil, principalmente escrever para criança. Então, ele ficou muito tempo, assim, aquela coisa, tipo um rascunho mental, né? Vamos fazer aquele rascunho mental. Ficou muitos anos, que eu poderia dizer aí, uns 10 anos, né? Aí, depois, quando aconteceu, nessa pandemia, né, aconteceu uma série de coisas, e eu percebi, assim, isso apareceu, e teve muitas notícias, né, que o aumento de abuso foi, assim, muito grande, né, na pandemia, porque as crianças ficavam muito tempo dentro de casa, todo mundo dentro de casa. Imagina aquela ansiedade. Os abusadores dentro de casa. Sim. E, né? Bom, enfim. E aumentou umas 3 vezes mais. E aquilo foi me dando maior angústia ainda. Por quê? Porque antes eu já tinha ouvido outras histórias, né? E antes eu já sabia que havia isso. E saber que isso triplicou me incomodou bastante. E saber que isso, que quando eu voltei para a escola e eu recebi crianças, que eu percebi que não me disse, mas eu percebi no semblante o alívio, estou aqui na escola. Ou então aquela criança triste, muda, quietinha, porque assim, a gente percebe, quando você falou, aquela pessoa, às vezes ela grita, xinga, né? Mas tem aquele lá que ele é mudo, ele é quieto, por que ele é tão triste? Que se afasta de todo mundo, que é muito parecido com a Aparecida aqui, né? Tem medo de que as pessoas, então a pessoa quer ficar invisível, ela não quer que ninguém chegue muito perto, porque ela não quer falar sobre nada. Ela prefere que ninguém a conheça o suficiente. Então, quando eu percebi tudo isso, aí eu comecei a rascunhar. Só que quando eu comecei a escrever isso, em 2020, eu comecei a escrever, foi em 2020, mais ou menos lá por junho, julho. Eu comecei a escrever, só que eu não conseguia escrever muito, porque eu começava a escrever, eu chorava. Aí eu falava, não vai dar, como que eu vou escrever um livro infantil, né? E eu não conseguia usar uma linguagem que não falasse do assunto. Aí eu peguei, eu escrevi e deixei, daí eu parei de escrever, não escrevi mais. Em 2021 eu retomei a história, escrevi mais um pouco, né? E também não consegui dar continuidade, porque eu achei muito difícil, muito forte, e aí eu deixei lá parado. Falei, deixa aí parado. É um projeto que ficou parado, ficou no arquivo. Quando foi em 2022, eu não sei exatamente te dizer, sabe aquele estado, logo no final de 2021, com o começo de 2022, eu falei, eu vou escrever um livro. Eu preciso desse livro. Eu preciso colocar nesse livro. Eu preciso de um material para eu poder conversar, para eu, né, para as pessoas poderem conversar, porque são muitas crianças, são muitos problemas, eu não posso mais conviver com isso. E eu retomei. Só que quando eu escrevi, em 2022, o que aconteceu? Eu achei que ficou... eu não conseguia continuar. Então, teve a editora, eu pedi para Débora, eu pedi para uma amiga minha, psicóloga, dar uma lida, né? Ela falou, não, é um assunto bacana, que dá para continuar, que eu acho que você tem que terminar, é importante e tal. Eu falei, eu sei que é importante, só que eu não consigo, né? Eu não consigo, eu tô, né? E aí a Débora Rubim, que é a editora que que me ajudou aqui na edição, na revisão, aí conversando com ela, e ela pegou a história, ela leu, aí ela colocou alguns questionamentos para mim com relação à linguagem, de usar, porque ela é mais acostumada com essa linguagem infantil. E aí ela foi falando com a linguagem, daí eu consegui escrever. Então, nisso tudo, olha quantos anos, né? São muitos anos. Não dá para você falar assim, escrevi o livro em 3 meses. Ainda mais com temas tão profundos como esse, né? Ainda mais. Mas mesmo exatamente. Mesmo assim, eu mandei para 8 editoras. Aí eu falei,
Porque eu estava morrendo de medo, juro, que eu estava morrendo de medo das críticas. Não, porque quando você coloca, você tem que, né, tem que estar pronto para receber tudo que vem, né? E aí eu mandei para 8 editoras, e aí eu tive respostas encorajadoras. Aí eu falei, quer saber? Eu vou te interromper só um pouquinho para dizer que eu estou no Rio de Janeiro, está caindo uma chuva absurda. A minha luz está piscando. Se eu cair, eu volto. Eu fico aqui no dado móvel, mas eu volto. Porque aqui, cara, tá chovendo muito. Quem é do Rio de Janeiro se manifeste. Porque está um temporal e a luz está indo e voltando, indo e voltando. Então, se eu cair, você fica aí que eu já volto. Agora, ô Suzy, me fala uma coisa. Você já está produzindo um outro livro? Já está... Como é que está isso? Ou está muito cedo para falar sobre novo livro? Eu tenho um livro já, assim, é porque eu sou uma pessoa, eu começo a escrever história, então eu já tenho algumas histórias engavetadas. Tem projetos em andamento, sim, tem outros livros que eu estou escrevendo, mas todo livro, além da nossa criatividade, imaginação, fantasia, todas as coisas que nosso talento e tudo mais, precisa também ter o cuidado, né, da pesquisa, né, o respeito à nossa cultura, a todas as outras. Eu sou professora e eu não consigo fazer nada que eu antes não possa estar realmente segura, certa do que eu posso, como eu falei para você. Esse livro, ele foi difícil, porque eu fui pesquisar, eu fui ler, eu fui conversar com profissionais, eu falei com para depois eu estar realmente terminando ele com maior segurança. E mesmo assim fiquei insegura. Então, assim, qualquer livro, mesmo que seja um pequenininho, simples, para criança, que seja só de imagens, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, como você tinha colocado no começo da live, né? Porque o público infantil é outra, a pegada é outra, a linguagem é outra. É difícil pra caramba escrever livro infantil, tá, gente? Não pensem em vocês que é fácil, não. Você se comunicar com uma criança através dos livros é muito difícil, tá? A gente só quem sabe é escritor que... É um público exigente e também nós precisamos ter muita responsabilidade, porque a influência é muito grande que um livro tem, que a literatura, né, infantil tem na formação da criança. Então, a gente não pode escrever qualquer bobagem, qualquer coisa. Né, eu acho que precisa ter essa responsabilidade. Então, assim, tem projetos em andamento? Tenho. Mas eu não sei também se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. Eu pretendia publicar alguma coisa esse ano. Eu queria ter alguma novidade agora para a Bienal do Rio. Mas eu não sei se eu vou conseguir terminar. Então está no fim, mas eu não consigo concluir, entendeu? Porque cada vez que eu pego os meus manuscritos, eu penso que eu tenho que mudar alguma coisa, eu penso que aquilo não está muito legal. Enfim, faz parte. Né? A Sandra está falando aqui, minha filha Amanda não poderia ter outra professora melhor. Cheio de fã-clube aqui, Suzy. A Marcinha tá falando, Suzy, você é maravilhosa. Ai, gente, um monte de gente aí, ó, que conhece a Suzy. Agora, Suzy, a gente vai fazer sorteio, não vai? Sim, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a Aparecidinha, né? Aparecida, gente. De pano, né? Ela é né, feita aí manualmente, artesanal, né? E nós temos também esse livro, né? Que nós vamos... gente, Aparecida! Presta atenção no sorteio, hein? Livro, a bonequinha... A sacolinha. E... Sacolinha personalizada. Esse kit lindo que está sendo sorteado, gente. Livro,
foi a bonequinha bolsa que eu escolhi para o sorteio, né? Mas aproveitando que eu tô aqui, Monique, já que eu tô aqui, eu queria dizer o seguinte, ó, a gente começou as aulas, tem o caderno da Aparecidinha, tem a caneta da Aparecidinha. Ah, que graça! Tem o chaveiro da Aparecidinha, né? Eu tenho uma lojinha lá no Instagram e tem estojinho de lápis, enfim, tem outras coisinhas. Ai, que graça! Né? Então, ó, sorteio do livro, sorteio da bonequinha da Aparecida e da bolsinha. Como é que vai rolar o sorteio? Monique, quero o kit da autora Suzete Mendes. Manda lá no meu direct, MoniqueMM18. Quando a live acabar, eu corro lá no meu direct para saber quem ganhou. E aí entro em contato e mando a mensagem tudo direitinho para vocês, tá? Já corre lá, MoniqueMM18. Deixa eu botar aqui, ó. Lá no Instagram, gente. MoniqueMM18. Muito bem. Agora, lembrando, ó, que o livro é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livro, que você pode ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, assim como essa live também. Agora, Suzy, me fala uma coisa. Você, como professora, trabalhando diretamente com criança, adolescentes, jovens, adultos, como é que você vê essa relação da leitura com essa geração atual? Você acha que está tendo incentivo? Você acha que falta incentivo? Eles estão conectados com a leitura ou a tecnologia está interferindo nessa relação? Como é que você vê essa dinâmica? Olha, Monique, infelizmente você sabe que aqui no Brasil nós temos pouquíssimos leitores. Nós não temos muito incentivo, falar que nós temos políticas públicas existem políticas públicas, né? Mas você sabe que não é suficiente para incentivar o leitor brasileiro. Infelizmente, temos poucos leitores. Eu sou uma grande incentivadora, eu gosto, sempre gostei, então eu leio livro para os meus alunos, sempre leio. Eu acho que todos deveriam ler, mas a gente sabe, eu sendo professora, tem professora que não gosta de ler. Ele lê apenas aquilo que ele tem, que é por obrigação. Ele não tem aquela... ele não é um leitor, como que a gente poderia dizer, uma coisa natural, que deveria ser naturalmente, né? Uma coisa que sentisse prazer e pudesse incentivar os seus alunos também a ler. Essa geração hoje tá muito ligada, sim, nas redes sociais, no celular, enfim, uma série de coisas. Então, a leitura para eles não é algo que, ainda que a gente possa dizer que, olha, nós temos um público leitor maravilhoso. Não tem, a maioria gosta de celular, gosta de TikTok, né? Não conseguem ler o livro. E também não são incentivados em casa, porque os pais também não leem, né? As famílias não leem. Então, por isso a necessidade de mais projetos de literatura dentro da escola, incluindo a família, né? Não é só ler dentro da escola, porque a impressão que dá assim, o livro é só para a escola, né? O livro é só dentro da escola. Fora da escola, e assim, então, e ele acaba sendo uma coisa chata, obrigatória, né? E quando não deveria ser, quando deveria ser realmente uma diversão, uma coisa, porque é uma diversão, né? Quando a criança descobre que ela tem, né, o que existe tudo dentro de um livro, ela nunca mais vai parar de ler, né? Isso é uma coisa que acontece. Eu tive eu formei muitos leitores, né? Foram muitos anos trabalhando na sala de leitura, e eu formei muitos leitores. Eu lembro de alunos que não gostavam de ler, mas que começaram a gostar e que hoje são leitores, assim, maravilhosos. Então, que
que me encantam até, porque às vezes ainda me procuram. Você tem alguma indicação de livro para mim? Então, isso é muito gostoso, né? Já são adultos, e aí ainda trocam comigo algumas coisas. E eu acho isso bacana. E porque eu consegui formar leitores. Mas, perto de todos os alunos que passaram por mim por todos esses anos, é um percentual muito baixo. Mesmo com todo esse esforço. Né? Vamos torcer para que essa Bienal desse ano aqui no Rio de Janeiro bombe de leitores de todas as idades, que os nossos autores independentes lotem os estandes, porque disseram que São Paulo foi maravilhoso e eu espero que esse ano seja tão bom quanto, porque a gente precisa disso, dessa energia, de estimular as crianças, estimular os adolescentes, de incentivar a leitura. E a leitura não acontece só na escola. Unam-se com a escola, os pais, os tios, os padrinhos, estimulem dentro de casa a leitura, porque é uma junção, escola e família, família e escola. Agora, Suzy, eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira é: os pais que estão com filhos pequenos dentro de casa e às vezes não sabem como é o dia a dia de um filho, mesmo que esteja na escola. A mãe que tem um padrasto ou o pai que tem uma madrasta, qual é o conselho que você dá para os pais que hoje têm uma criança em casa e por causa da correria do dia a dia não consegue acompanhar o ritmo da criança ou está tendo que deixar o filho sendo cuidado por terceiros? Qual é o conselho que você dá para esses pais? Que tempo não é quanto, mas que seja com qualidade. Se for 10 minutos que tem com essa criança, que esses 10 minutos tenha muita qualidade, tenha muito diálogo, tenha muito carinho, muito afeto. E que tenha muita escuta acima de tudo. Né? E essa escuta que não seja só do que a criança fala, mas daquilo que ela possa sentir. Porque às vezes a pessoa, quando a gente fala em escuta, só fala se ela falar ou não. Mas às vezes o silêncio fala muito mais do que a voz. Então, estar atento. Que seja 10 minutos que você tenha com seu filho, mas que você tenha esses 10 minutos realmente muito bem aproveitados. Eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa extremamente ocupada. O meu filho, eu só tenho um filho, mas o meu filho, eu sempre trabalhei manhã, tarde e noite, imagina, né, tudo isso. O tempo que eu tive com meu filho sempre foi um tempo de muita qualidade. A gente sempre conversou muito, sempre falou de tudo. E essa cumplicidade hoje reflete no adulto que meu filho é. Graças a Deus, um adulto maravilhoso. Mas eu falo, né? Esse acompanhamento fala assim, eu não tenho tempo. Né? Mas que esse tempo seja assim. Porque o problema é que quando está em casa, né? Muitas pessoas têm, assiste televisão, fica com o celular. Dá o celular para ficar quieto. Dá o celular para ficar quieto. Não, eu não estou afim de conversar agora. Agora eu não posso. Né? Então, assim, gente, o mais importante do que limpar a casa, do que fazer qualquer outra coisa, é importante manter um ambiente limpo, organizado, sim, é muito importante. Mas você pode fazer até isso junto. É gostoso fazer. Eu fazia muito isso junto com meu filho. Enquanto eu lavava a louça, ele enxugava e a gente ia conversando. Eu ia arrumar o quarto dele, enfim, a gente fazia junto, né? E esse fazer junto, a gente ia conversando, falando sobre o que ele gostava, o que ele não gostava. Então, o tempo que eu tinha era assim. E é o que eu falo, gente, o tempo tem que ter qualidade. Então, não precisa você ficar a vida inteira com seu filho, não, mas o pouquinho que você ficar vai ser suficiente se você souber, né? Escutar, se você souber conversar, amar, abraçar, né? E respeitar. É isso. É isso. Muito bem.
tá? O que o leitor pode esperar de Aparecida? Ai, como que eu posso dizer para você? Olha, o leitor pode esperar o seguinte, são dicas, tá? O tempo todo no livro, eles são dicas de comportamentos, de sentimentos, como eles acontecem nas várias faixas etárias da criança, né? E são dicas para que você observe mais, para que você fique mais atento, né? No caso do leitor adulto, né? Que ele fique mais atento com a escuta dessa criança. Muitas vezes nós deixamos de escutar a criança porque ela é uma criança boazinha, ela é quietinha, ela vai bem na escola, então, para quê, né? Ela tá ótima, não precisa de nada. Então, aqui mostra que sim, precisa sim, né? Então, eu acho que o que ele pode esperar é isso, é um olhar mais atento, chamar a atenção dele para um olhar mais atento. Para a criança, o que uma criança pode esperar do Aparecido, um adolescente? Ela pode esperar um jeito melhor de poder ver a sua própria história, a história do seu colega, um jeito dela se prevenir, para que ela não se sinta como a Aparecida está se sentindo, né? E que ela saiba que o silêncio, às vezes, vai ser muito ruim, que é melhor ela buscar ajuda sempre, que buscar ajuda é sempre bom, né? A Aparecida, ela não buscou uma ajuda adulta, mas ela buscou ajuda lendo, buscando forças de outra forma. Então, eu acredito que é isso. O que ele pode esperar é isso. Que ele tenha um olhar diferenciado, que ele tenha força para vencer seus monstros. Todos eles. Não necessariamente não só esse monstro da Aparecida aqui, mas todos os monstros que pode acontecer, que você pode cruzar na vida, porque todo mundo vai cruzar com um monstrinho. A gente não passa por essa vida sem cruzar com um monstrinho. Então, é verdade. Então, que ele encontre aqui forças, coragem, vontade e saiba que ele vai vencer seus monstros. E que felicidade não é eterna. A felicidade é um dia sim, um dia não. Todo momento não. E ela só tem valor justamente por isso. Porque a gente só quer ser feliz quando a gente não tem a felicidade. Né? Então, é verdade. É isso. É simplesmente viver. Agora, Suzy, lê pra gente um pouquinho do teu livro. Eu vou ler a parte, quando começa, aqui na página 15. Tá lá. Quando completou 5 anos, Aparecida começou a receber a visita de um monstro, todas as noites. Quando ele chegava, ela fechava os olhos e prendia a respiração. Não fazia barulho. Tinha medo do monstro e de acordar os irmãos que dormiam em beliches, todos no mesmo quarto. O monstro não lhe dizia nada, mas ele era tão grande, sua respiração ofegante, sua presença tão imponente, que ela ficava desesperada. Durante as visitas, o quarto se transformava num lugar escuro, sem porta, sem janela, um lugar quente e abafado, parecido com um poço. Lá ficava somente ela, ele e ela. Agora, onde o teu livro está à venda? Como é que o leitor consegue? Tem e-book, tem livro físico? Como é que está isso? Ai, essa parte para mim é tão difícil. Eu tenho uma dificuldade tão grande. É o seguinte, né? Quando eu fiz opção, né, da publicação do livro, eu fiz opção, né, com a editora Luminari. É uma editora que abraçou, né, meu livro, né, que me deu condições financeiras de estar investindo nele, porque o que eu queria que as pessoas soubessem que a gente lança livro
como nós não temos um nome, né, no mercado, é óbvio, né, que a gente tem que investir financeiramente, né? Sim. Nós que temos que pagar. E nem todos os lugares nos dá essa oportunidade. A editora Luminari me deu essa oportunidade, né? Porém, para eles fazerem a venda, eles ficam lá no sul, aí tem a coisa do frete, que encarece tudo, enfim, né? Fica tudo muito caro. Para colocar no site, eu ainda não consegui colocar, tipo, na Amazon, eu não consegui ainda fazer isso, tá, gente? Na Submarina, nesses lugares, eu ainda não tive esse tempo, porque eu lancei o livro em novembro, né? E eu nem esperava que a Aparecida fosse ser tão bem recebido como está sendo, né? E aí, então, eu não me preparei nas redes sociais. Eu hoje sou a pessoa, quem quiser comprar o livro, é só entrar lá no Instagram, livros, underline, literatura, underline Aparecida. Lá no privado pode me chamar, né? Ou no Instagram, Mendes Suzy, também me chamar lá no privado, porque quem está vendendo, comercializando o livro, que manda pelo correio. Então, aproveita essa oportunidade que está sendo eu, porque eu estou mandando com dedicatória, com autógrafo. Todo personalizado, né? É uma venda toda personalizada pela própria autora. Por enquanto, ainda estou dando conta, né, de tudo isso, mas eu pretendo ampliar essa venda e colocar na Amazon, né, na Submarina, em alguns lugares, porque tem lá na Iluminari, no site da Iluminari, só que a indicação lá é para eles para comprar direto comigo, porque eles não têm como garantir, por exemplo, esse preço que eu faço, que hoje o livro está custando R$ 25,10. Porque eu não estou visando muito lucro, porque eu quero que o meu livro seja lido por muitas pessoas, então eu sei que eu não vou ficar rica vendendo livro, então também não vou precisar, também não quero, né? Mas no primeiro momento é isso, né? Vai ser comigo, por enquanto. E também, agora, né, pelo WhatsApp, também pode fazer o pedido. Ô, Suzy, qual é o teu Instagram? Instagram, @livros, literatura, Aparecida. Tá? Gente, já corre lá para seguir o Instagram da autora. Livros, que eu vou marcar esse aqui, underline, literatura, underline Aparecida. Underline Aparecida. Deixei aí para vocês, ó. Eu vou marcar a autora aqui na nossa live. Mesmo, tá, gente? Quando eu abrir esse... Aí eu vou marcar a autora, mas já corre lá, tá rolando o sorteio do kitzinho da nossa autora. Só mandar no direct Monique MM18, eu quero o kit da autora Suzete Mendes. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar livro, bolsinho, bonequinha de Aparecida. Suzy, querida, eu achei o nosso bate-papo uma delícia. Ficaria aqui com você pelo menos mais 2 horas. Quero muito te agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui falar sobre o seu livro, falar sobre temas que são muito importantes. O pessoal interagiu, o pessoal veio aí em peso que você conhece, te parabenizando, desejando sucesso. Isso é muito bom. Eu também te desejo todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, que você produza, nem que seja esse ano, mas ano que vem, 2025, e que a gente consiga aí se conhecer, se encontrar na Bienal de 2023, tá, querida? Muitíssimo obrigada. Eu só queria te dizer o seguinte, na Bienal do Rio, eu vou estar no stand do Escreva Garota, do coletivo do qual eu faço parte, tá? E vou estar lá nesse stand no dia 1º de setembro. Então, Rio de Janeiro, dia 1º de setembro, e 7 de outubro, Bienal Pernambuco. Estarei lá também. Tá bom? Maravilha!
maravilha! Presença confirmada. Que a gente já está terminando, mas eu posso. É que eu recebi muitas resenhas maravilhosas dos meus leitores, vídeos, muitas coisas, muitas mesmo. Agradeço imensamente todos eles que compraram o livro e pegaram um tempinho para poder escrever, para falar sobre o livro. Eu achei assim, me emocionei muitas vezes. Só que eu recebi uma última resenha que eu publiquei quase agora, que é da Josina de Souza Carvalho. Ela é pedagoga, pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva, que eu gostaria... Ela é bem pequenininha e ela traduz tudinho que eu gostaria de dizer desse livro agora para todos vocês. Eu posso dar uma lida rapidinho? Pode! Então eu vou ler. Olha lá. Um livro pequenininho, franzino mesmo, que mal fica em pé na estante. A obra Aparecida se torna gigantesca ao trazer à luz delicado assunto, abuso sexual infantil. Um assunto complexo, com diferentes variáveis envolvidas, de forte impacto na vida de qualquer criança. Indico o livro infantil Aparecida para leituras reflexivas, individual, em grupo, para adultos, crianças e adolescentes, mas principalmente para rodas de leituras em família, em escolas de educação infantil, ensino fundamental, porque seu conteúdo pode proporcionar à criança uma compreensão de forma lúdica à natureza dessa prática, contribuindo para a sua prevenção e mostrando possíveis soluções que amenizem as consequências drásticas na vida delas. Parabenizo a autora pela acertada escolha da Aparecidinha, essa menina que dá representatividade à nossa criança negra e voz a todas as crianças e adultos que têm ou tiveram suas vidas impactadas por essa experiência. Como mulher negra, termina emocionando. Eu também. Lindíssima. Muito bem. Arrasou. Eu conheço a avó, eu trabalhei com ela no Centro de Educação Unificado Paz, aqui de São Paulo. Ela continua trabalhando lá e ela é uma pessoa muito maravilhosa e eu agradeço imensamente por essa leitura e por essa reflexão que ela me mandou, que arrasou. Arrasou. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente, que entrou e que saiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 16 tem live, tem maratona aqui. Aí vem carnaval e a gente só volta em março. Suzy, um beijo, amor. Obrigada. Você também, obrigada, Monique. Até setembro que a gente vai fazer até setembro. Outro encontro. Tá bom? Beijo.